Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 54. Não perca, logo após a leitura do Salmo, vamos com uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Ao músico-chefe, sobre Neginote, Masquil, Salmo de Davi. Quando os ifeus vieram e disseram a Saul: Davi não se esconde conosco? Verso 1. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e julga-me pela tua força. Ouve a minha oração, ó Deus, dá ouvido às palavras da minha boca, pois estrangeiros se levantam contra mim e opressores buscam a minha alma. Eles não puseram Deus diante de si. Selá. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é com aqueles que apoiam a minha alma. Ele recompensará o mal aos meus inimigos. Cortai-os fora da tua verdade. De livre vontade eu sacrificarei a ti. Eu louvarei o teu nome, ó Senhor, pois isso é bom. Pois ele me livrou de todo o meu problema, e os meus olhos viram o seu desejo sobre os meus inimigos. Glória a Deus. Um salmo maravilhoso de instrução, porque ele mostra para nós que Deus não nega socorro a nenhum dos seus, a nenhum daqueles que confiam nele. Por isso, assim como Davi clamava, nós podemos clamar. Clamar a um Deus confiável, a um Deus que tem todo o poder, que está no controle de todas as coisas, pois Ele é o Criador de todas as coisas, da minha, da sua vida, de todo o universo. Por isso, tudo está às suas mãos. E nós podemos, assim como Davi, confiar. Davi colocava em Deus a sua confiança. E nós podemos confiar. Davi também sempre dizia que podia louvar a Deus, porque ele tinha certeza que o socorro era certo. Ele tinha certeza que a noite passaria, a noite do sofrimento, a noite da tribulação, da tristeza, passaria, mas chegaria a vitória, chegaria o socorro em tempo certo. Como diz no Salmo 46, Deus o ajudará ao romper da manhã, vai amanhecer, o sofrimento vai passar, o problema vai passar, a tristeza vai passar, tudo passa, porque há um tempo para tudo, como diz em Eclesiastes 3, há tempo e propósito para todas as coisas debaixo do sol. Então há um propósito para tudo na sua vida, há um propósito para tudo que está acontecendo, há um propósito. Nós vemos que Davi, ele experimentou por várias vezes a dor do desprezo. E olha que a dor do desprezo dói. Ele foi desprezado muitas vezes por inimigos. Ele foi desprezado também por sua família, pois ele foi desprezado na sua casa quando nós vimos Samuel chegar para ungir o rei. Vieram todos os seus irmãos mais bem apessoados e Deus disse a Samuel: o homem vê de um jeito, vê o que está por fora, a aparência, porém eu, Deus, vejo por dentro. Deus vê você por dentro, na sua essência, como você realmente é. Então, os outros vêm com o pré-conceito. Deus vem com a ciência, porque Ele te fez e Ele te conhece. No Salmo 52, ele estava chorando pela covardia de Doeg ter entregado ele. Quando ele foi ao sacerdote Abimeleque
foi buscar provisão, ele se fez de louco porque temia pela sua vida, e o sacerdote consultou a Deus por ele. E Saul, informado por Doeg, com raiva, mandou matar o sacerdote e todos os outros sacerdotes do lugar, 85, e todas as mulheres e homens e crianças de peito e todos os animais do lugar. Foi uma carnificina só. Porque Saul, possesso, sempre agia pelos seus ciúmes, pela sua raiva, pela sua ira. E não devemos agir no momento de ira, pois a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Na hora da ira, lembrar que Deus está acima de tudo, que Ele é a nossa força, nosso refúgio, entregar nossa vida a Deus e lembrar que toda a justiça está com Ele. E Davi teve muitas experiências assim. No Salmo 53, como dizem os estudiosos, ele sofreu o desprezo de Nabal. Agora, no Salmo 54, que é o que estamos meditando, ele sofre o desprezo e a traição do seu próprio povo a quem ele teria protegido até com a sua própria vida nas frentes de batalhas, nas fronteiras, livrando, guerreando, destruindo inimigos para que não tomassem aquele lugar, aquela cidade, livrou o povo das mãos dos filisteus. Tudo isso nós conhecemos nas histórias da Bíblia, lá nos livros de Samuel, relata muito bem essas histórias. E aí o que é que acontece? Eles, como já diz o título, eles disseram, né? Eles dizem assim: quando os ifeus vieram e disseram a Saul: Davi não se esconde conosco? Ou seja, eles foram até Saul e disseram: olha, será que ele não está entre nós? Ou seja, é melhor ele teria dito assim: olha, Davi está escondido entre nós, e ele está ali, tal, e dizia sempre o lugar aonde encontrar Davi. Então eles eram traidores, eles desprezavam Davi, mas eles esqueciam quem era o Deus que estava com Davi, porque Davi derrotou Golias, porque o seu Deus estava com ele. E nós conhecemos bem a história. Ele venceu em nome do Senhor, Deus de Israel. E aí o que é que acontece? Uma certa vez, numa dessas traições, Saul saiu indignado com 3.000 soldados, 3.000 homens, para ir em busca de Davi, para matá-lo. E aí a Bíblia relata que ele teve uma dor de barriga, pois diz assim, que ele foi aliviar o seu ventre numa caverna. Aliviar o ventre é uma dor de barriga, uma diarreia, daquelas que dá uma viravolta na barriga e precisa aliviar-se imediatamente. E numa daquelas cavernas ele entrou para aliviar-se. Estavam os homens de Davi, que disseram a ele: ali está ele, pode cortar a sua cabeça, pode fazer o que quiser, pode destruir, ele está ali vulnerável, porque um homem pode ser valente como for. Ele era um rei, o rei Saul, mas estava numa situação vulnerável, abaixado, sem as suas peças íntimas, fazendo o número 2, forçadamente, com dores, com aquela agonia, porque quem já teve dor de barriga sabe. E aí o que é que acontece? Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas não o fez. Ele poupou a sua vida, porque reconheceu que ele era um ungido, ele era um rei. Embora fizesse a maldade, mas ele era um rei, era uma autoridade. Não fez justiça com as suas mãos, porque Deus era a sua justiça. Lembrou que gente da gente pode virar as costas para nós, mas Deus nunca vira as costas. O Salmo 46 diz que Deus o ajudará ao romper da manhã. A noite pode estar difícil, o sofrimento pode estar grande, a luta pode estar tremenda, mas essa noite vai passar, vai amanhecer e a ajuda vai chegar, o socorro, porque
O mesmo Salmo 46 diz que Deus é o nosso socorro, é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. É em quem nós devemos nos refugiar. Por isso, Davi, ele podia clamar na certeza da vitória, mas principalmente ele podia confiar, porque Deus sempre livrava ele, sempre lhe dava a vitória, e ele podia louvar, porque louvor é um sinal de fé. Quando estamos passando por algo difícil e conseguimos louvar, é Deus que nos dá essa força para louvar, quando depositamos nele a nossa confiança. E o Salmo 54, o verso 1 diz: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e julga-me pela tua força. Ouve a minha oração, ó Deus, dá ouvido às palavras da minha boca. Ele está clamando a Deus, é uma oração de clamor. E no verso 3 ele diz: pois estrangeiros se levantam contra mim. Ora, acabei de dizer que era gente dele, era povo dele, era tribo dele. Então não eram estrangeiros, porque estrangeiros são pessoas de fora, pessoas de outras nações, de outras terras, pessoas desconhecidas. Mas quando ele disse, pois estrangeiros se levantam contra mim e opressores buscam minha alma, o que ele queria dizer com isso? Eles já não os reconheciam. É porque com a gente acontece também. Às vezes são pessoas da nossa família, da nossa parentela, do nosso ciclo de amizades, quem sabe até da nossa infância. Dizemos assim, meu Deus, eu já não reconheço essa pessoa que eu achava que era. Eu pensei que eu conhecia, mas hoje eu vejo que é um estranho. Porque para me trair dessa forma, para me negar ajuda, para me entregar ao rei que busca pela minha vida, não, essa pessoa não pode ser aquela que eu pensei que era. E ele diz no final do verso 3, eles não puseram Deus diante de si. Selá. Selá é uma pausa para refletir. Ele estava refletindo naquele momento, com o seu clamor, porque ele dizia, eu já não reconheço esse povo, eles vêm contra mim, quando eu só fiz tudo, eu lutei, eu coloquei a minha vida à frente da guerra, fui lutar com a minha espada para protegê-los, e eles agora fazem isso comigo. Mas no verso 4 ele diz, eis que Deus é meu ajudador, o Senhor é com aqueles que apoiam a minha alma, ele recompensará o mal. No verso 4 ele diz aos meus inimigos. Então aqui é um ato de confiança. Ele confia que Deus é o seu ajudador. Deus é com aqueles que apoiam a alma dele, ou seja, aqueles que estão a meu favor, porque sabem que eu sou inocente. Eu não mereço que esse rei com seus homens venham para tirar a minha vida. Então é a confiança, clamar, confiar. E aí vem a terceira parte do Salmo. De livre vontade eu sacrificarei a ti, eu louvarei o teu nome, ó Senhor, pois isso é bom. De livre vontade, ele diz espontaneamente, eu sacrificarei a ti, eu louvarei. Eu darei sacrifício de louvores, eu cantarei. Eu vou logo agradecendo, eu vou logo com gratidão, cantando, mesmo que doendo, mesmo que sofrendo, mesmo que difícil. Mas ele me livrou, no 7, o último verso, ele diz, pois ele me livrou de todo o meu problema. E os meus olhos viram o seu desejo sobre os meus inimigos, ou seja, ele sempre viu que Deus julgava a sua causa e lhe dava a vitória. Aqui ele fala muito sobre o mal dos seus inimigos, porém, devemos sempre lembrar que nos Salmos, no Antigo Testamento inteiro, era o tempo da lei, era olho por olho, dente por dente, sempre há o mal com o mal, não é? Mas nós hoje estamos no tempo da graça, onde Jesus nos trouxe o ensinamento, né, de amar-vos uns aos outros. E não somente isso, amai aos vossos inimigos. E não é você viver de colóia, não é você viver comum ali na comunidade dos inimigos, mas é você ter compaixão deles
e orar por eles e pedir a Deus que os transforme, lembrando que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós também não somos bonzinhos, não estamos diante do caminho de Deus tentando seguir, tentando acertar, porque somos melhorzinhos, mas é porque Deus nos escolheu. E oremos assim para que Deus os escolha também e os liberte e os livre das suas maldades e lhes dê também o direito da salvação. E aí ele diz: de livre vontade eu sacrificarei. Isso significa que é um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, pois isso é bom. Então, se eu tenho um Deus a quem eu posso clamar, se eu tenho um Deus a quem eu posso confiar, ainda que doendo, ainda que sofrendo, eu posso confiar e posso já agradecer. Isso é viver por fé, porque a Bíblia diz que o justo vive da fé. E diz que Deus se agrada daquele que vive por fé, porque lá em Romanos, se não me falha a memória, diz que Deus ele traz as coisas à existência, as coisas que ainda não são. A Bíblia diz também que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Eu não vejo ainda a minha vitória, eu não vejo ainda o problema resolvido, mas eu tenho fé num Deus que tudo pode. E lembro que em Lucas 1:37 diz que para Deus nada é impossível. Então, para você, tudo isso que você está passando não tem solução, é impossível, mas Deus é o Deus do impossível. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus vai te mostrar coisas grandes se você colocar a sua confiança nele. Ele vai mostrar a tua vitória, ele vai mostrar a solução, ele vai mostrar estratégias, ele vai mostrar caminhos para você chegar até a sua vitória. No Salmo 9, o verso 10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Louvado seja Deus. Se você busca Deus, se você confia em Deus, jamais Ele vai te abandonar. Isto significa que Ele se importa com você, que Ele está te vendo, que Ele está te olhando, que Ele está trabalhando. Isaías 64:4 diz que nunca se viu nem com os olhos, nem se perceberam com os ouvidos um Deus além de ti que trabalha por aqueles que esperam em ti. Então, se você está esperando em Deus, se você está confiando em Deus, clamando a Ele, pode saber que Ele está trabalhando por você. Em breve você vai ver a salvação, você vai ver a solução, você vai ver a vitória. Então pode começar a cantar. Isaías 12:2 diz: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele é a minha salvação. Então, se Deus é o teu cântico, começa a cantar. Se Ele é a tua força, começa a confiar mais, começa a louvar o cântico da vitória, aquele cântico, aquele hino de glória que você vai cantar quando você ver com seus olhos carnais, porque hoje você pode abrir os seus olhos espirituais e ver a vitória no Deus de Israel. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração.